Reservas internacionais crescem no primeiro ano de Lula, após redução sob Bolsonaro. Olha só, a reportagem aí da Folha de São Paulo, né? Ela retrata que colchão de segurança do país fechou 2023 em 355 bilhões de dólares, nível mais alto desde março de 2022, né? A reportagem coloca aí que as reservas internacionais do Brasil subiram no primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e fecharam 2023 em 355 bilhões de dólares, o que representa um avanço de 9,34% frente um ano antes e o nível mais alto desde março de 2022. Subiu quase 10%, né? O movimento é observado após uma queda de 13% ao longo da gestão do antecessor Jair Bolsonaro, do PL. A reportagem da Folha de São Paulo cita que a alta foi puxada pelo fluxo cambial positivo, o maior desde 2012, com entrada líquida de 11,49 bilhões de dólares, e pela receita obtida com juros dos títulos nos quais estão aplicadas as reservas do banco, as reservas nacionais, as reservas brasileiras, né? Em grande parte alocado nos tesouros, que são títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Analistas afirmam que a entrada de dólares é impulsionada pelo saldo comercial recorde do país, com aumento dos volumes exportados de commodities agrícolas, minério e petróleo. Houve também influência dos movimentos nas curvas de juros, que impactaram positivamente os preços dos ativos e da menor atuação do BC no mercado de câmbio, sem a necessidade de vender dólares com compromisso de recompra. A autoridade monetária atravessou 2023 sem leilão extra de dólar pela primeira vez em 24 anos. Aqui embaixo aqui eles colocam na própria reportagem o histórico da questão das reservas internacionais do Brasil. E aqui tem os dados interessantes sobre essa questão do histórico e o quanto nos últimos anos, né, o Brasil cresceu essas reservas em comparação com períodos anteriores da história brasileira e o quanto isso impacta na questão estrutural do Brasil para que tenha uma economia mais sólida e que tenha condição de honrar com seus compromissos e fazer com que os investidores entendam que o Brasil é um país seguro para investir. Reservas internacionais é algo essencial que um país precisa ter, porque é através dessas reservas que ele dá a garantia de que ele pode pagar suas contas externas, os seus empréstimos que são realizados, e isso atrai investidores. Um dos grandes problemas que a Argentina e outros países da América Latina têm é exatamente a baixa reserva em dólar, que faz com que a moeda deles não tenha uma solidez necessária, e aí essas moedas ficam oscilando muito, não trazendo previsibilidade na economia e trazendo os problemas de inflação, queda no valor da moeda, entre outras coisas que a gente vê aí nos outros países da América Latina, especialmente na Argentina ultimamente. Então, com relação a essa questão do histórico aí das reservas internacionais do Brasil, a gente pode ver que nos primeiros anos do governo Lula ali, né, a gente veio com a reserva muito baixa da época de Fernando Henrique, a gente tinha 38,8 bilhões de dólares em reservas internacionais e o Fernando Henrique tinha pegado quase esse mesmo valor junto ao FMI, então esse valor aí que o Fernando Henrique deixou na gestão dele foi um valor quase zerado, né? E aí, a partir de 2006, o Lula começou a juntar essas reservas internacionais, chegando ali no pico do governo dele, já no final, em 288,6 bilhões de dólares. Logo em seguida, a Dilma pegou a economia também e aumentou essas reservas para 362,2 bilhões de dólares, uma das maiores margens da nossa história, né? O Temer pegou, caiu isso um pouco, né? Mas no final ali do governo dele, é, esse valor aí tem uma certa estabilidade, saindo de 362 para 374,7, né? No final do governo dele, tendo uma estabilidade mais um pouco acima ali do final do governo Dilma, mas no governo Dilma a gente chegou no pico máximo das reservas internacionais. Depois o Bolsonaro pegou e acabou gastando uma parte importante dessas reservas, quase ali 50 bilhões de dólares de reservas internacionais que ele gastou no decorrer desses anos. E agora o Lula pega e já deu uma subida nessas reservas internacionais, que são aí o colchão do Brasil
a garantia que o Brasil tem uma boa condição de pagamento e que pode receber investimentos externos e que a nossa economia, a nossa moeda é estável e sólida. Quando o Lula pagou essa questão aí do FMI, né? Pagou as dívidas que o Brasil tinha com o FMI e juntou esses dólares, é que o Brasil teve uma certa estabilidade econômica. Então isso é muito importante. O Plano Real ele foi muito importante para reduzir a inflação brasileira, mas essa inflação ela sofreu as oscilações ali da flutuação da moeda americana durante muitos anos, principalmente durante as crises internacionais na década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Por isso que gerou desemprego, gerou inflação, gerou um monte de problema, falta de investimento, a questão do apagão no final do governo do Fernando Henrique se deu por causa dessas oscilações do real, né, perante o dólar, porque a gente não tinha reservas internacionais. O que o Lula fez? Pegou um grande valor em dólar, pagou o FMI, né, e aí começou a juntar essas reservas internacionais. E aí, a partir disso, o país ele se tornou mais sólido e mais estável. O país ele só não teve um problema gigantesco, muito maior, né, na economia durante a pandemia, como outros países tiveram, como a Argentina, por exemplo, porque o Brasil tinha reservas sólidas adquiridas pelo Lula e pela Dilma, essas reservas internacionais que trazia as garantias para continuar os investimentos, para que a gente pudesse utilizar aí esses recursos também do Estado para poder fornecer aí até as condições sociais para que a população pudesse continuar se mantendo mesmo no período da pandemia. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.